Você falou, André, numa primeira camada, que é o que todo mundo recomenda. Claro, tu deu a tua abordagem de produtividade, mas você falou de uma primeira camada de alcance ali, de qualquer pessoa, de qualquer corretor de seguros que começa a prospectar, que é a família, amigos e ali, as pessoas mais próximas. Ali, primeira, segunda conexão, se a gente pensar assim. E quando hoje a gente tem a possibilidade de fazer isso também através dos canais digitais. E lá no Instagram, você vai num perfil, por exemplo, de um esteticista, né? Um médico famoso, tem vários profissionais da mesma área seguindo aquela pessoa. Você vai no LinkedIn, busca lá por profissionais de determinada área, tá ali listado. Dá para fazer essa prospecção assim também a partir disso? Como abordar, né? E como ser produtivo fazendo essa abordagem assim para além desse limite aí de familiares e amigos, né? Porque uma hora isso acaba também. Acaba. Por isso que eu brinco que a internet é uma lista infinita de leads, cara. Basta você ter vontade de fazer, que tá lá, né? Vou continuar no exemplo aqui da esteticista pra gente continuar na mesma história. Essa mesma Renata França aí, que eu falei pra você. Hoje é uma baiana que ela desenvolveu o método. Existe mesmo. Existe, não era é real mesmo. A mulher saiu na capa da Forbes, tá super... Legal. Tá super bem, assim, né? E é orgulho de falar isso, porque é uma brasileira que desenvolveu uma metodologia super legal e tal. Então, quem é desse meio, conhece a Renata França. Eu sou um corretor que quero prospectar esteticista, mas não conheço, né? Conheço algumas, mas eu quero pegar... Poxa, acabou meu estoque aqui, como é que eu vou fazer? O que eu faria se eu fosse corretor nessa hora? Eu entraria no site da Renata França, porque ela forma esteticistas. E dentro do site dela, se você colocar lá, procure uma terapeuta. Vai aparecer centenas de terapeutas lá, que devem pagar um FII lá, um percentual para ela de X reais, para ficar no site dela. Por quê? O Brasil todo vai procurar, né? Porque tem artista que usa. Tá, exato, como se fosse afiliado, exato. Eu olho lá, beleza, eu sou de São Paulo, lembra da acessibilidade? Vou primeiro começar com a de São Paulo. Tem do Rio de Janeiro, tem Bahia, tem não sei o que e tal. Vou começar com São Paulo. Aí eu pego lá uma menina, sei lá, que chama Paloma. Paloma, não sei o que e tal, pupila, método, tem 5 ou 6 estrelas, porque cada graduação elas têm. Eu vou anotando tudo aquilo. Tal, beleza. E lá tem os caminhos que você pode acessar, por exemplo, LinkedIn, Instagram, TikTok, porque agora, né, as redes estão tudo meio que interligadas. Eu vou clicar ali e vai me direcionar para o Instagram, por exemplo. Aí eu vou para o Instagram, ela tem uma página no Instagram, comercial. Aí eu olho lá, várias fotos, tal, aí tem foto lá de abdômen antes e depois, que ela fez, não sei o que e tal. Tô anotando tudo. Tudo que eu digo assim, né, parece que é muito, mas é uma linha ali que você vai anotando de highlights, de elementos para poder fazer um rapport. Sim. E aí eu vejo lá, ó, casada com filhos. Só que eu já estruturei meu nicho. Qual que é meu nicho? Por exemplo, eu quero falar com esteticistas, mulheres de 20 a 45 anos, casadas, com filhos. Tá dentro. Eu tenho que escrever isso, inclusive. Isso aqui é bom pro cérebro, né? Quando eu escrevo, e escrever manuscrito, não é digitar, não. Tem que escrever, porque senão a gente não guarda melhor. Escrevendo a gente guarda melhor. Então eu olho lá, poxa, batata, né? Tá no nicho que eu quero. Eu vou pegar isso, vou fazer com a Paloma. As informações estão todas lá. Aí eu guardo essa informação do post que ela deixou fixado do antes e depois do abdômen e deixo na manga que é essa informação. E vou fazendo isso com várias, com 100. Pô, e aí, André, o que você faz agora? O telefone tá lá, tem telefone, tem e-mail. Não tem desculpa de você não entrar em contato. Se quiser mandar um direct para ela, você manda. Tá lá, a informação tá lá. Inclusive o telefone, porque ela deixa lá, porque ela tá esperando o quê? Tá vendo o serviço dela. Eu quero ter um atendimento. E quando eu ligar, eu vou trazer, aí eu vou criar um roteiro. E aí eu falo da importância de um roteiro, Anderson, porque precisa ter, cara. Eu acho que... E não tô falando pra ser um script, um negócio robotizado. O roteiro é pra você ter os bullets, né? Os tópicos na sua cabeça. O teu passo a passo. Tem que ter, cara. Tem que ter. Chega uma hora que o roteiro ele fica no seu DNA e fica mais natural. Mas no começo, tem um roteiro em mãos. Você vai ligar pra pessoa, coloca o roteiro na sua frente, ele treina ele antes, pra cada vez ele ficar mais leve, né? Fluido. Porque se você não treina, na hora que você vai ligar, vai ficar nítido que você tá lendo, né? Então, tem um roteiro e eu vou criar um roteiro personalizado para falar como esteticista. E aí eu vou mudando dados variáveis, o nome da pessoa, o elemento que eu vi lá, que chamou a atenção numa rede social. Então, eu vou fazendo isso para quando eu entrar em contato, gerar o quê? O rapport. Porque qual vai ser meu objetivo quando eu ligar para ela? Conseguir um tempo de reunião. Eu não vou ligar para falar de produto. Ela não está esperando um cara ligar para falar de seguro de vida. Quero conversar com você para falar sobre esse tema, sobre proteção financeira. A forma que você... Exato. Aí dentro do roteiro que a gente coloca lá, entendeu? Então, essa é uma maneira de você
prospectar depois que Legal. acabou a sua fonte. E É uma forma. Tem várias pega outras. Né? o Instagram aí, os Cara, hoje nichos, tem tudo, né? infinidade Tem tudo, de tem tudo. tudo né, na internet. Vou te dar um exemplo de que um corretor contou aqui, o Eliseu. Ele estava gravando stories da corretora, foi lá numa oficina, ele trabalha com seguro de automóvel, aí foi gravar, olha aqui, estamos... Não, antes ele gravou na entrada da oficina. Estou aqui na oficina tal, vamos ver aqui como é que é o atendimento da seguradora, o reparo, né, do seu carro aqui quando você utiliza o seguro. E aí ele continuou a gravação. E aí depois o médico foi lá, tirou o print dos stories dele, pegou e marcou ele assim, aqui aqui dá para colocar botox, aqui fez o diagnóstico Você lá. tá brincando, cara. Sério, e falou assim, olha aqui, ó, dá para resolver isso aqui, custa tanto. Ele já mandou o orçamento pro Eliseu. Mas é um pouco disso, é a gente ter esse olhar treinado também para, por exemplo, viu que aconteceu algo, e aí também o poder do nicho, né? Viu que aconteceu algo importante naquele nicho que está relacionado ao seguro de vida. Sim. E aí a pessoa comenta lá nos stories, alguma coisa assim, olha, inclusive... E aí você começar a interagir com aquele público. Você só vai conseguir ser produtivo ou ter essas sacadas se você estiver no nicho, ou em poucos nichos. Exato. Quando você está falando com muita gente, você acaba não conseguindo enxergar, né, essas oportunidades de abordagem, até mesmo de criar conteúdo. E um outro ponto aí, baseado no que você falou, André, é um hack que a gente tem aqui para criação de conteúdo. Hoje a gente é nichado, né? Entendemos aqui de seguros, vivemos o dia a dia, somos apaixonados por seguros aqui. Então a gente está muito imerso nisso. Mas o corretor, por exemplo, ele não é um profissional esteticista, não é um profissional da saúde. Então ele está num outro nicho que, por um acaso, tem como público-alvo aquele nicho. Então ele não está vivendo o dia a dia daquele nicho. Mas uma coisa que para criar conteúdo a gente aprende muito é começar a acompanhar quem é importante naquele público, beleza? Hoje a gente sabe o que sabe, claro, por causa dessas conversas, de todo o conteúdo que a gente produz, mas porque a gente está ouvindo as autoridades, quem são os especialistas nesse ramo. Então, você falou da Renata França. Então, se você quer trabalhar com corretor de seguros, se você quer abordar esteticista, começa a seguir... Escolhe 3 ali, 4. Exato. E começa a entender a linguagem, quais são os desafios, o que no dia a dia ali ele enfrenta de problema. E aí você vai começar a ter mais facilidade para entender aquele contexto. Então, mesmo que você não entenda, não tenha ninguém conhecido ali daquela profissão, se você fizer esse trabalhinho antes, começar a entender, estudar aquele contexto, pegar notícias daquele ramo, você vai se tornar, em algum momento ali, um entendido daquele contexto. Esse é um hack bem bacana. E que funciona para a gente, para criar conteúdo. Não entendemos nada de determinado seguro, vamos entender os especialistas, estudar, começar a acompanhar, e aí a gente começa a entender as nuances ali. Porque o segredo está na nuance. Tá. Quando a gente fala de conteúdo, está nisso. O segredo, né? Às vezes é uma palavrinha ali que é invertida que naquele nicho faz toda a diferença, é o que faz a pessoa criar conexão. Isso é tão importante, cara, que assim, ó, quando eu estava sócio de uma corretora, a gente tinha uma conta que era de uma grande rede de sex shop. E a gente queria trazer muito para o Saúde, essa conta, e para o Vida. Tinha um empresarial deles, a gente queria trazer o Saúde e o Vida. E aí, cara, eu não manjo nada de sex shop. Eu nunca tinha entrado em um. Eu falei, cara, é uma reunião importante. E aquela reunião que você faz com o empresário, que você tem, às vezes, 15, 20 minutos. Né? É toque rápido. Tem que ser 100% cara, assertivo. Fui no sex shop, eu comecei a estudar, cara, muita coisa sobre sex shop, sobre esse mercado. E quando eu falo de ir, é o que você falou, imersão. Fui lá para entender linguagem, vendedor, produto e tal. Aí, quando eu comecei a estudar, e eu tenho uma máxima comigo, toda vez que eu vou pegar um negócio novo para estudar, para poder falar, eu separo pelo menos 2 horas para estudar aquele tema. Pode ser 2 horas direto num dia, ou eu fatio isso em meia hora. Cara, eu estudei desse jeito, 2 horinhas dedicado para esse nicho, fui até um sex shop para entender o que estava acontecendo, eu fiz uma página. É um método que eu chamo de one page, é uma página. Eu coloco numa página tudo o que eu aprendi daquele negócio. Coloquei, beleza. Fomos para a reunião. Eu estudo aquele negócio, né? Não apresento ali pro cara, porque aquilo ali é meu operacional ali, meu background, né? Cara, na reunião a gente começou a falar, não sei o quê, e coincidentemente ia rolar um mega evento desse nicho 2 meses depois. E no meio da conversa, não sei o quê, eu peguei e falei, inclusive, né, daqui 2 meses vai acontecer o evento XPTO, tenho certeza que vocês devem ter um stand lá, não sei o quê. Cara, quando eu falei isso, conectou na hora.
Por causa disso, a gente conseguiu abrir uma porta gigantesca lá dentro para poder colocar o Vida e o Saúde. Então, o que eu falo, assim, não dá para ficar só no nosso meio. A gente tem que extrapolar, né? E quando a gente... É o que você falou, cara. Você tem que parar, tem que estudar, você tem que entender linguagem, porque a nossa linguagem é muito específica de seguro. Quando eu vou lá, eu vejo a minha esposa, ela é esteticista, pô, ela às vezes chega em casa, ela tá quebrada, cara. Coluna doendo, a sola do pé toda, sabe? Porque ela fica em pé 10 horas por dia. Eu sei disso. Quando eu for falar como esteticista, eu vou usar isso. Ah, Rezende, mas você é maldoso. Não, eu sou intencional. Isso. E aí, quando eu falo de estudar, dica, estuda as principais dores daquele público. Literalmente. Por quê? Você vai usar isso para vender o seguro de vida. Então, é um hack aí, é uma dica muito boa.